Fala galera, tudo bem? Aqui é o Pedro de Figueiredo e esse é mais um episódio do nosso querido podcast do Memo. O Memo completou 2 anos e como aniversário é sempre uma boa data para parar e refletir sobre quem somos e para onde vamos, esse episódio é para isso. Eu percebi que nunca coloquei publicamente o que o Memo pensa, quais são nossos valores, e é hora de tirar esse atraso e explicar para vocês como e por que o Memo nasceu, como funcionam os nossos encontros e o que a gente tem feito. Bora nessa! O Memo é um negócio social que tem como propósito promover a equidade de gênero, fazendo o homem refletir sobre seu modo de agir consigo, com o outro e com a sociedade. A gente oferece a homens a possibilidade de refletir em conjunto sobre o nosso comportamento. E a gente faz isso em encontros presenciais gratuitos de 15 em 15 dias, hoje no Rio e em São Paulo, também com produção de conteúdo, como esse podcast, já no 10º episódio, e serviços como workshops, vivências e atividades afins. O Memo é um dos agentes que, assim como várias outras iniciativas espalhadas pelo país, busca trazer os homens para dentro desse debate sobre machismo e masculinidade. As iniciativas que existem hoje estão fazendo surgir bons textos, cursos, eventos, pesquisas, filmes, séries, grupos de apoio, tem muita coisa legal rolando. O assunto está explodindo. Repara só, são várias as marcas voltadas para o público masculino que têm usado dessa tendência na comunicação. E isso não é uma crítica, tá? Eu acho ótimo. E obrigado inclusive a Cartago, que tanto nos ajuda a tocar esse trabalho e seguir de pé firme. Muito obrigado mesmo. Quando eu comecei o Memo, em julho de 2017, eu imaginava que o assunto fosse ganhar força, mas nunca que ficaria desse tamanho tão rapidamente. Eu mesmo, Pedro, já fui até capa de revista, um troço louco, da revista da Gol de abril, e achei a experiência muito legal. Me senti atuando legitimamente em nome de uma causa, expandindo um movimento. Mas que movimento seria esse? Recentemente, conversando com o Marcos Nascimento, uma das referências no assunto, e quando eu digo referência não é porque ele é um cara que é próximo a mim, um cara que eu já considero um amigo, mas é porque o cara trabalha pesquisando masculinidades há mais de 30 anos. Em 2001, ele defendeu uma tese de mestrado em saúde coletiva na UERJ, que tinha como título Desaprendendo o Silêncio, uma experiência de trabalho com grupos de homens autores de violência contra a mulher. Hoje, além de pesquisador da Fiocruz, o Marcos participa de comitês internacionais com fóruns e colóquios sobre masculinidades e questões de gênero, já foi do Instituto Promundo, é convidado recorrentemente para participar de eventos acadêmicos, para fazer parte de bancas de mestrado, doutorado. É um cara ótimo e que, para minha alegria, vai ser meu orientador na pós-graduação que faço lá na Fiocruz sobre direitos humanos, gênero e sexualidade. Uma honra. Conversando com o Marcos, falei sobre isso, desse tal movimento de homens. Tá rolando hoje, de fato, um movimento de homens? E aí ele veio com um questionamento que eu queria dividir com vocês. Oi pessoal, a gente tem visto muitos grupos de homens aparecerem por aí em diferentes espaços. E uma das perguntas, que eu tenho feito e tenho conversado com o Pedro também é sobre o que isso significa, o que isso quer dizer. Será que a gente pode falar de um movimento social dos homens? Mas se é um movimento social, qual é a agenda desse movimento social? Diferentemente de outros grupos, como, por exemplo, o movimento negro, que tem muito clara a pauta do racismo, o movimento de mulheres, com a questão do sexismo e todas as violências que as mulheres sofrem pela desigualdade de gênero, assim como os grupos LGBT, cuja pauta da homofobia e do reconhecimento dos seus direitos como cidadãos e cidadãs está colocado desde o início. Fico perguntando assim, que pauta é essa dos homens? Que agenda é essa que está se construindo? Será que a gente pode falar num certo movimento? Ou será que a gente teria que pensar mais numa certa articulação, numa certa movimentação, mas ainda não necessariamente um movimento? É isso. Há uma movimentação clara, mas chamar de movimento já não sei se cabe. Percebo uma busca meio desesperada até de achar nomes, definições, como se fosse preciso organizar o que está acontecendo em contraposição à expressão do momento que é masculinidade tóxica. De masculinidade tóxica. A questão da masculinidade tóxica do universo masculino. Afinal, o que é ser homem no século XXI? Novos termos surgem, como a nova masculinidade, masculinidade saudável, o homem desconstruído, masculinidade em equilíbrio. Esses termos me batem mal. E não me interessa muito o tipo de masculinidade ideal. Na verdade, eu nem acredito que exista uma forma única como ideal.
Confesso que fico preocupado quando vejo muita energia sendo gasta para encontrar exemplos positivos. A questão é tão complexa e está sendo debatida com tanto holofote que levantar um exemplo positivo soa leviano. Acaba por colocar como certo a ser feito e, consequentemente, ajuda a criar a definição de uma nova masculinidade na cabeça das pessoas, mesmo que a intenção não seja essa. E assim vai se desenvolvendo um novo lugar pré-definido, com características específicas de como se comportar para ser visto como um homem de verdade, só que, na maioria dos casos, numa versão gourmet, do branco de classe média, do pai que consegue buscar o filho na escola todos os dias. E eu falo isso com conhecimento de causa, né? Eu sou esse sujeito branco, heterossexual e moro na zona sul do Rio. Se eu não ficar muito atento, entro nessa rapidinho também. O que quero dizer é que o momento não é de buscar exemplos de masculinidade saudável. Ainda se trata essencialmente de olhar para si, reconhecer padrões de comportamento que não são legais, se responsabilizar por isso e trocar sobre esse processo de forma sincera, se vulnerabilizando, principalmente com outros homens, já que responsabilizar a mulher por esse processo de conscientização, enquanto ela ainda tem que se proteger do machismo cotidiano do país, manteria nossa postura passiva e negligente. E tem tanto ainda para investigar sobre nós mesmos que me parece, no mínimo, precipitado começar a exibir exemplos de uma suposta masculinidade saudável, equilibrada ou qualquer termo desses. Vi o discurso da Hannah Gadsby. Eu não sei se eu falei o nome dela certo, mas ela é uma comediante australiana incrível que conheci por conta de um show chamado Nanette, disponível na Netflix, que pra mim todos deveriam assistir. Anotem aí já, Nanette, na Netflix. Em uma premiação, ela fez um discurso que me fez pensar melhor sobre isso de mostrar exemplos do que seriam os homens bons. A Hannah Gadsby diz que é crítico falar sobre homens bons porque são eles que desenham a linha na areia quando se fala sobre homens maus. E o problema, ela diz, que os homens ficam movendo o ponto dessa linha de acordo com eles mesmos. Então, a cada momento, essa linha se move dependendo do que ele considera como um comportamento ruim. Precisamos falar sobre como os homens traçarão uma linha diferente para cada ocasião diferente. Uma linha para o vestiário, uma linha para quando suas esposas, mães, filhas e irmãs estiverem presentes, outra linha para quando elas estiverem bêbadas e machucadas, outra linha para a confidencialidade, uma linha para amigos e uma linha para os inimigos. E adivinha o quê? Todos os homens acreditam que são bons. Adivinha o que acontece quando apenas homens bons traçam essa linha? Este mundo. Um mundo cheio de homens bons que fazem coisas muito ruins e ainda acreditam em seus corações que são bons homens porque não cruzaram a linha, porque eles mudaram a linha para o seu próprio bem. As mulheres devem estar no controle dessa linha, sem dúvida. Agora, pegue tudo o que eu disse até esse ponto e substitua homens por brancos. E saiba que se você é uma mulher branca, por exemplo, você não tem legitimidade de desenhar na areia linhas entre bons brancos e maus brancos. Todo mundo acredita que é fundamentalmente bom, e todos nós precisamos acreditar que somos fundamentalmente bons. Faz parte da condição humana. Mas, se você tem que acreditar que alguém é ruim para acreditar que você é bom, você está traçando uma linha muito perigosa. Essa tradução que vocês ouviram do discurso da Hannah Gadsby foi feita pela Isabela Del Monte, da Rede Feminista de Juristas, uma grande amiga dessa caminhada. E nessa pegada, não sou eu, nem nenhum outro homem a princípio, que deve dizer o que é um exemplo positivo, equilibrado, saudável, etc, etc. Prefiro ouvir mulheres como Isabela, como minha companheira Gabriela, Aline Vieira, Djamila Ribeiro, Maia Viveiros de Castro, Bel Hooks, Antônia Pellegrino, Manuela Micros, Maíra Ligori, Jainana Gama, Rosângela Pereira, Sandra Ornelas, minhas colegas de pós, as mulheres que convivem comigo e tantas outras, para saber se, na opinião delas, estou sendo de fato legal ou não. E é óbvio que não sou legal sempre. Mesmo estando na linha de frente desse debate, sigo errando. Muito mais do que gostaria, inclusive. A gente precisa ouvir mais as mulheres no nosso dia a dia, criar o hábito da reflexão, para a gente aprender a se perceber, olhar para as nossas atitudes.
O que me motivou a pensar no Memo, inclusive, foi ver a indignação das mulheres por não quererem mais seguir regras impostas por nós homens. Eu, em algum momento que eu não sei qual foi exatamente, comecei a escutá-las. E concordava com tudo, ou praticamente tudo. Uma coisa é certa, elas se fodem muito só por serem mulheres. E a gente nessa história é o babaca. A cada 2 segundos, uma mulher sofre violência no Brasil. 13 mulheres morrem todos os dias vítimas de feminicídio no Brasil. E agora vamos falar de números absurdos, vergonhosos, números do feminicídio. Destruiu minha vida, destruiu a vida do meu filho. Os crimes de homofobia. Viado gay. O senhor pela se pegar, tem que matar. Como o babaca vai dizer se deixou de ser babaca ou não, se quem sofre com boa parte da babaquice são outras pessoas? Por mais que não tenha feito algo grave, como bater numa mulher, violentar alguém LGBT, nós, homens em geral, por reproduzirmos uma maneira de agir, em boa parte nociva, para sermos vistos como homens de verdade, contribuímos, todos nós, para a violência de gênero. Em resumo, o que me motivou a fazer o Memo foi isso. Não quero mais ser o babaca da história. E buscando deixar de ser o babaca, ainda sou beneficiado, olha só. Vou me permitir chorar, vou me permitir expressar afeto pelos meus amigos, cuidar da minha saúde, explorar minha sexualidade da maneira que quiser, porque entendi que o meu comportamento afetava negativamente todo mundo, inclusive a mim mesmo. Inclusive. Isso faz parte, mas não é o todo, não é a raiz da questão. A raiz da questão, de verdade, é que a gente é o babaca da história. Eu sei que não somos escrotos completos. Eu sei, não é disso que estou falando. Mas, reconhecendo que existe uma estrutura social onde as mulheres penam muito mais que nós homens, você e eu somos os babacas da história. Infelizmente, por mais duro que seja reconhecer isso e por mais legal e correto que você se perceba. Lembra lá do papo dado pela nossa amiga Hannah Gadsby, né? O intuito aqui não é de culpar o homem, longe disso. Eu não quero polemizar, eu busco problematizar, fazer a gente refletir de verdade para que a gente assuma responsabilidade pela parte que nos cabe. Culpa não, responsabilização sim. O movimento do qual eu quero fazer parte não tem como objetivo maior fazer com que eu me sinta bem comigo mesmo. Até porque é difícil não se sentir minimamente bem no mundo que vivemos, sendo homem, branco, heterossexual, morador da Zona Sul do Rio. Eu estou no topo da pirâmide do privilégio e minha motivação dentro desse processo não pode ser apenas ficar tranquilo individualmente. Ficar confortável em expressar emoções não exime ninguém de continuar tendo comportamentos machistas. Eu quero fazer parte do movimento pró-equidade de gênero, do movimento dos direitos humanos. Esse texto que a gente lê no final dos episódios do podcast sintetiza o que a gente quer com o debate de masculinidades. O Memo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também, porque já passou da hora de a gente assumir a nossa responsabilidade e porque nós, homens, somos protagonistas da violência contra mulheres, contra minorias em relação ao poder e contra nós mesmos. Parar para pensar no rumo que o debate de masculinidade tem seguido me faz refletir sobre o que quero para o Memo e que é necessário marcar uma posição. Somos acolhedores e não coniventes. O objetivo do Memo não é passar pano, sim acolher o homem que quer se responsabilizar pelos seus atos. Somos sinceros e não agressivos. Buscamos ser transparentes uns com os outros, principalmente na divergência, mas não toleramos violência. Somos parceiros e não professores. Ninguém no Memo diz o que é certo ou errado. Como a gente costuma dizer, não somos palestrinhas. Somos horizontais e não dispersos. Todos são responsáveis para o bom andamento das conversas. Porém, temos papéis bem definidos nas rodas. Somos provocadores e não juízes. Queremos provocar os homens para saírem de sua zona de conforto. Porém, não julgamos ou apontamos o dedo para ninguém. Somos compreensivos e não ingênuos. Estamos abertos a acolher todos os homens com escuta e compreensão. Porém, não somos ingênuos com homens que querem tirar proveito do acolhimento. Esse que falou agora é o Rodrigo Moura. Talvez ele tenha sido o primeiro homem a acreditar na ideia do Memo, porque morávamos juntos. Então ele, de uma certa forma, acabava participando de todas as decisões iniciais da formulação do projeto. É um amigo de infância que eu já considero meu irmão e que até hoje me acompanha nessa jornada de maneira incondicional, porque realmente é um cara muito especial e que falo aqui publicamente para todos escutarem que é um homem que eu amo.
Moura, muito obrigado por tudo, irmão. Você não tem noção da importância que você tem na minha vida. Nesses 2 anos de vida, o Memo já apareceu em diversos veículos de mídia, do Jornal Nacional à Carta Capital, do programa Sem Censura na TV Brasil a uma entrevista no Hypeness, o que dá um baita orgulho por conseguirmos dialogar com propostas editoriais bem distintas entre si. E conseguimos esse espaço todo principalmente por conta dos grupos reflexivos do Memo, que são gratuitos e têm metodologia própria. Hoje, são 6 grupos fixos, mais de 100 encontros realizados e mais ou menos 200 homens já participaram. Temos uma lista de pré-inscritos interessados em participar dos grupos do Memo que já passou da casa dos 300 homens. A dinâmica do Memo funciona com grupos de até 20 homens, em ciclos de 10 encontros, onde a cada encontro diferente você tem um tema diferente trazido por um participante. Na nossa dinâmica, existem 3 peças fundamentais. Primeiro é o caseiro, que é um cara fixo, ele é o cara responsável por organizar o espaço, ver se está tudo certinho com as pessoas, quem está vindo, se vai chover, se não vai chover, se vai ter encontro, enfim, coisas mais burocráticas. Esse cara é um cara fixo. Existe o líder da rodada, que é o cara que traz o tema a cada um desses 10 encontros. E esse cara é sempre uma pessoa diferente a cada encontro, então funciona em sistema de rodízio. Esse tema é sempre proposto em forma de pergunta e parte de uma angústia pessoal, de uma dúvida pessoal, de um questionamento pessoal desse participante. Esse é o líder da rodada. E o terceiro é o anfitrião, que pode ser tanto uma pessoa física ou jurídica que recebe os grupos do Memo. Pode ser uma empresa, pode ser a sala da sua casa, pode ser uma escola, enfim, qualquer espaço que comporte 20 homens é possível de ser caseiro e de ser anfitrião, do nosso grupo. Os encontros duram em média 2h30, com um início ali de 20, 30 minutos entre a apresentação do caseiro com os nossos acordos e a apresentação do líder da rodada, e mais 2 horas de troca entre os homens, tendo ali nos 10 minutos finais, 15 minutos finais, umas considerações finais do líder sobre o que foi debatido e uma proposta de prática a ser colocada para nós. Então, de toda a conversa, de toda a roda, ao final a gente propõe uma prática entre o grupo para ser colocada para frente. Então, a gente organiza isso sempre ao final dos encontros e ocorre dessa maneira. Caio César, o Geocai da internet, esse ser humano maravilhoso, que conheci no final de 2017 por conta de um evento chamado Colabora América, em que eu iria falar e ele também iria falar de maneiras separadas, independentes, e que a produtora do festival, do evento, chamado Clarisa, teve a brilhante ideia de pensar em nos unir. Desde então, não nos desgrudamos mais, e no início desse ano, ele passou a ser caseiro do Memo, começou a fazer trabalhos com a gente, e cada vez mais dentro do Memo, e é um prazer tê-lo como companheiro também dessa caminhada, dessa jornada, e muito obrigado, irmão. Bom, para dar vazão à demanda, o Memo promoveu recentemente uma formação de caseiros, para expandir o número de grupos e alcançar outros lugares. A previsão é que o número de grupos depois da formação fique entre 16 e 18, ou seja, o triplo do tamanho atual. Mesmo assim, não seria o suficiente nem para atender a demanda dos homens que já se inscreveram no formulário de participação. Vi também que a quantidade de energia que é preciso para manter todos os grupos atuais sob controle, e ainda os novos, é gigantesca. Não fazia mais sentido. Nem para mim, nem para a causa. O tal do movimento dos homens pró-equidade, que quero fazer parte, não pode ter como barreira a minha capacidade particular de absorver a demanda dentro do Memo. Não são poucos os e-mails que recebemos de homens pedindo ajuda para criar um grupo. Eu tenho que estimular isso, e não avisar que o nosso próximo ciclo de encontros só abre daqui 6 meses. Se o meu sonho é ver grupos de homens refletindo sobre seus comportamentos espalhados por todo o Brasil, é preciso tomar uma decisão importante. A metodologia criada para os grupos do Memo será aberta, e assim ficará disponível para todos utilizarem da maneira que melhor lhes couber. E isso eu vou explicar melhor no próximo episódio. É a forma que me parece melhor para fazer o número de grupos aumentar consideravelmente, num espaço mais curto de tempo, e uma forma em que o meu papel, o papel do Memo, é de dar suporte para a implementação e manutenção dessa ferramenta.
A ideia é desenvolver material e conteúdo de suporte ao longo do tempo e manter um canal de diálogo aberto com todos que estiverem dispostos a tocar um grupo desses. Esses grupos que a gente quer ajudar a formar, então, não serão mais grupos do Memo, e passam a ser grupos de homens, independentes mesmo. O Memo ainda terá seus grupos próprios, com a ideia de sempre melhorar a dinâmica, testando formatos, experimentando possibilidades e mensurando o impacto. Os resultados dessa investigação serão, prometo aqui, divididos sempre que percebermos como uma informação importante. Existem diversos grupos de masculinidade muito legais por aí e não quero de forma alguma colocar a metodologia do Memo como a melhor, como modelo, nem nada do tipo. Temos consciência que ainda há muito a ser feito e que não temos fórmula mágica de nada. Como falamos no início de todos os nossos encontros, participar de um grupo do Memo não é um selo de qualidade. Você não será um homem bacana, um cara desconstruído, só por estar se questionando junto com outros homens. É relativamente fácil encontrar guias práticos de como criar um grupo de homens. O Papo de Homem, por exemplo, já disponibilizou um guia desses. O Memo não inventou a roda, só possui um jeitinho característico de fazer isso acontecer e de enxergar a questão. A metodologia do Memo é uma mistura de várias referências, que vai da dinâmica do grupo dos Alcoólicos Anônimos ao filme Clube da Luta, resultando numa forma que encontrei para fazer com que a gente faça um exercício de reflexão sobre o nosso modo de agir em todas as esferas de relação que temos. A metodologia do Memo visa promover a equidade de gênero. O homem passar a se sentir confortável para expressar seus sentimentos é uma consequência desse processo. Uma baita consequência, é verdade, mas não é o objetivo em si. Bom, por enquanto é só. Já falei um monte. No próximo episódio, trago aqui a nossa metodologia em detalhes e no nosso site, que é o memo.com.br. Memo, para quem não sabe ainda, é homem ao contrário, escrito ao contrário, para a gente ter esse outro olhar sobre o homem, sobre o que é homem, o que é ser homem e tudo mais. E a gente vai deixar uma apresentação no nosso site disponível para download, para servir de apoio para quem quiser utilizar a metodologia de alguma forma. Isso em breve acontecerá, tá? E para terminar, repito, o Memo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também. Porque já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade. E porque nós, homens, somos protagonistas da violência contra mulheres, contra os grupos minorizados e contra nós mesmos. Um grande abraço a todos e até a próxima.